coisas da tecnologia. São coisas que acontecem, faz parte. Que bom que vocês vieram para cá, gente. Eu agradeço a todos vocês. Que maravilha. São coisas da tecnologia, ainda bem que a gente tem essa possibilidade de fazer a troca e de tudo acontecer. Rogério, seja bem-vindo. Muito obrigada por te colocar à disposição de nos ajudar a esclarecer tudo o que está acontecendo. Obrigada de coração. Eu quero pedir para te apresentar. Bom, eu sou o Rogério Guaraldi, sou o gestor do residencial geriátrico Recanto da Vó Marlene. Já saí na semana passada da coordenadoria do Núcleo de Residenciais Geriátricos do Sindiospa. Depois gostaria de falar um pouquinho sobre isso, bem importante. E estamos aqui para conversar sobre essa situação nova que conversava há pouco com a Kátia, né, que é uma coisa que, a não ser quem é um centenário, não viveu nada parecido. Né? O mais parecido que se teve com isso foi a Segunda Guerra. Então, é uma novidade para todos nós e estamos lidando com isso. Todos os dias as notícias são diferentes, né, Rogério? E nos deixam sempre, claro, preocupados, né? Mas, ao mesmo tempo, eu percebo o quanto a gente tem buscado recursos, soluções, estratégias. E quanto mais a gente conversa com outras pessoas, mais insights nós temos e mais nós temos a possibilidade de fazermos o melhor todo dia, né? Eu até construí aí a hashtag todo dia é o melhor dia. É o que eu acho que a gente tem que fazer para que a gente tenha uma saúde emocional, principalmente, para dar conta desse desafio que é viver o coronavírus. Eu queria que tu me falasse um pouco, porque quando eu vi residencial geriátrico Recanto da Vó Marlene, eu fiquei pensando se Vó Marlene tem algo com a tua família, qual é a relação que isso possui com o Rogério? Pois é, a Vó Marlene é a própria, é a minha mãe, né, que todos nós chamamos de Vó Marlene. Foi ela que começou o residencial há 19 anos atrás. Somos sócios desde então, mas até 4 anos atrás, quem estava na linha de frente era ela. Aí ela teve que fazer uma amputação de uma perna, por questões de circulação, e aí não conseguiu mais dar conta. Hoje ela é hóspede lá no Recanto da Vó Marlene. Então essa é a história da Vó Marlene. Do Recanto da Vó Marlene. Me conta um pouco como é que tu estás, como é que está a tua família diante desse desafio. E depois queria que tu contasse para nós, assim, do Recanto, né? Como é que estão as pessoas que fazem parte deste espaço de generosidade, né? E também um pouco sobre como tu estás vendo o idoso com a preocupação do que está acontecendo nesse cenário do coronavírus. Nós temos... a nossa família está bem consciente. As notícias são muitas, né? Então, uma das dicas que tem se dado para manter a sanidade é ver as notícias e saber o que realmente importa. Essa avalanche de notícias acaba tirando a gente um pouco do prumo, né? Então, ver com bastante tranquilidade, né? A gente não pode entrar em pânico de maneira nenhuma, mas também não dá para encarar isso como não sendo nada. Isso é algo muito importante, é algo que precisa ser visto com muita atenção e muito cuidado. E principalmente com os nossos idosos. Os idosos, como todos já sabem, é a camada que está sofrendo sofre o maior perigo, né, de vir a falecer. Então, o óbito entre os idosos é onde mais preocupa todas as autoridades de saúde. Então, o foco no momento é a proteção ao idoso. Então, né, já tem se visto aí nas redes sociais, aquele fique em casa, né, nós estamos aqui para que você possa ficar em casa. E nós dizemos que nós estamos cuidando do seu idoso para que você fique em casa. Né? Podemos falar mais adiante um pouquinho sobre as orientações que estão sendo dadas para os idosos que estão nos residenciais geriátricos.
Me fala um pouco sobre o teu residencial geriátrico, assim, quantos anos esse residencial existe, como é que é a rotina, porque imagino que a rotina ela tenha só mudado no sentido de se ter mais segurança. Então, queria ouvir como é que funciona. Um residencial geriátrico, ele tem um nome, eu sempre brinco que ele tem um nome feio, né? Que é como a legislação trata o residencial geriátrico, que é ILPI. Então tem se ouvido muito falar essa sigla, né? Ah, os idosos que estão em ILPIs. As ILPIs são instituições de longa permanência para idosos. E ILPI é qualquer tipo de residencial geriátrico, a SPAM é uma ILPI, o Padre Cacique é uma ILPI, e existem várias outras. Então, tanto públicas quanto privadas têm a mesma denominação. Né? A gente pertence a um núcleo de residenciais geriátricos do Sindiospa. Né? E ali congregamos 16 empresas que lutam, batalham para em Porto Alegre a gente ter um atendimento especial para os nossos idosos. A gente combate bastante as clínicas clandestinas, isso nos preocupa muito. São locais que muitas vezes a vigilância sanitária não vai, e aí acaba indo a delegacia do idoso. Né? Por quê? Porque são idosos mal cuidados. Né? Mas vamos falar dos bem cuidados. No Isso, Recanto da Avó Marlene, nós estamos há 19 anos. olha só. É um trabalho que, como eu tinha dito, começou com a Avó Marlene, inspiração dela, que cuidava os sogros, e teve uma situação com o irmão dela que foi para uma ILPI muito ruim, e aí ela disse que não achava que um idoso pudesse ser tratado daquela forma. E foi daí que surgiu a inspiração. Desde lá temos trabalhado bastante. Nosso residencial fica na Protásio Alves, 3838, bem ali na rótula da Carlos Gomes. Ah, que fácil. Nós temos capacidade para 14 hóspedes e no momento temos 12. Nós oferecemos vários serviços. Temos médico, enfermeiro, nutricionista, né? Tudo isso que é necessário, é o básico. Fora isso tem fisioterapia, tem terapeuta ocupacional, tem pet terapia, eles adoram o contato com os bichinhos, tem musicoterapia, tem TO, né, Terapia a terapia ocupacional. ocupacional. Então, e todos esses serviços são oferecidos. Então, assim, todos os dias eles têm pelo menos uma atividade especial, assim, fora, sendo que na maioria dos dias são 2 atividades ao dia. Então, eles têm o que fazer. Eles estão com pessoas da mesma idade, eles têm que conversar. Né? Então, aquela ideia que se tem muito de que um residencial geriátrico é um lugar monótono. Pode ser. O Recanto da Marlene não é. Ah, Né? Tem sempre coisa para fazer, gostam de ouvir música. Nós temos uma área muito gostosa na frente, que elas ficam lá olhando o movimento. Né? Então, o Recanto da Marlene procura isso, procura com que elas sigam vivendo. Né? Eu digo elas, embora seja misto, os homens não vão muito, pelo menos para nós lá. Agora, no momento, temos só vovós. Né? Não tem nenhum vovô. Mas elas gostam bastante. A gente sabe da dificuldade, assim, de hoje em dia, de se poder estar com os nossos filhos, netos e avós. Né? A vida é muito corrida. Né? Eu brinco que os residenciais geriátricos são as novas creches, né? Quando antigamente se precisava deixar um filho na creche, era uma dor medonha, né? Não se sabia como é que estava sendo cuidado. E os residenciais geriátricos vieram trazer isso na outra ponta, claro. né? Vieram trazer o cuidado que os avós precisam e que a família, pela correria do dia a dia, não consegue dar. Que bom. Tu sabes que é bom te ouvir, né? Porque a gente acaba tendo contato com a questão da geriatria, do residencial geriátrico, quando nós acreditamos que esta é uma possibilidade para a nossa família, né? E é sempre bom desmistificar, porque muitas vezes o familiar ele fica melhor cuidado num residencial geriátrico do que na própria família, até porque nós seguidamente não temos condições
de dar conta de todas as necessidades que o idoso possui, né? Então, que bom que tu estás aqui hoje também para nos falar um pouco sobre isso. A nossa proposta do nosso encontro é compreender quais são os cuidados que nós temos que ter a partir de agora, mais ainda com os idosos, né? E que bom que tu estás aqui conosco para nos trazer esse esclarecimento, né? Eu fico feliz de ouvir. Eu tenho um amigo muito especial que um dia a mãe dele estava muito doente e ele dizia: Kátia, eu sou filho único e eu não tenho uma possibilidade de oferecer o cuidado integral, porque eu nem fico em casa, né? Eu tenho filhos, fica todo mundo na escola e tudo. E aí ele levou para um residencial geriátrico e ele disse que a mãe dele, depois que ela foi para lá, ela ficou bem mais feliz, inclusive, por causa dos cuidados, por causa da atenção, porque ali tem mais ação, mais atividade. E é diferente, né? Todos os momentos tem profissionais disponíveis. Eu fico muito feliz que o teu residencial possa oferecer todas essas possibilidades, que eu acho que é isso que os nossos velhinhos precisam, e é bom quando a gente consegue oferecer. Me conta também quais são os cuidados que o residencial está imprimindo nesse momento, que de tanta atenção, de tanta informação, né? Agora deve estar um pouco mais atento, eu acho, né, Rogério? Me conta como Muito está mais, agora. muito mais. A realidade é a seguinte: nós não podemos deixar o coronavírus passar pelo nosso portão. Essa é a nossa principal preocupação. Por quê? Porque se sabe, né, como disse no início, que os idosos são quem mais vai sofrer com essa situação. Então, por isso que se pede muito que os idosos não vão para a rua, né, que fiquem nas suas casas, que aproveitem os mais jovens para fazer esse serviço na rua, mas a gente sabe que os velhinhos adoram zanzar, adoram passear, ir no supermercado, ir na farmácia, né, mas infelizmente esse não é o momento. Estamos tendo uma rede de solidariedade bem grande para quem está em casa, pessoas se prontificando a ajudar, ir no supermercado, ir na farmácia, né? Então nós temos tido bastante coisa boa no meio dessa tragédia toda. Mas em relação ao residencial geriátrico, a Secretaria da Saúde do Estado e o Sindiosp, o Sindicato dos Hospitais de Porto Alegre, ao qual nós nos filiamos, tem feito uma série de recomendações para que a gente evite essa entrada do coronavírus, né, dentro dos residenciais. Então, está sendo um momento difícil, porque nós estamos pedindo que os familiares não vão no residencial. Isso é difícil? É difícil, né? Mas é uma das formas de proteger, porque assim, como se passa até 14 dias sem estar com nenhum sintoma, se pode estar entrando e levando para o nosso familiar e para os demais o coronavírus, né? Então, este é um dos pedidos, que os familiares procurem ao máximo não ir no residencial neste momento. O que a gente está fazendo? Chamada de vídeo, né? Para quem não pode, ligações, e tentando dessa forma não distanciar o idoso dos seus familiares. Nós fizemos uma reunião no sábado passado com todos eles e conversamos, né? Explicamos para elas por que os familiares não estavam podendo ir, que não era nenhuma questão de abandono, que não era nenhuma questão de estarem gostando menos delas. Ao contrário, que era uma demonstração de amor não ir lá nesse momento. E é isso também que nós pedimos do outro lado dos familiares, que deem essa demonstração de amor, sabendo que é difícil, confiando no nosso trabalho, né? Porque os nossos colaboradores também estão passando por essa dificuldade. Eles andam na rua, eles não podem parar de trabalhar, eles não podem fazer quarentena, né? E estão vivendo com o risco e vivendo com o medo. Essa é a realidade. É verdade. Né? Mas aí o que faz? Se protege. Né? Nós temos toda uma situação, álcool gel, quando a pessoa chega no portão, já é recebida com álcool gel. Ao entrar, bota uma máscara, um jaleco
né, para colocar por cima da roupa, para minimizar o risco. Mas mesmo assim, o risco se mantém. Então, o que realmente pode nos garantir é o isolamento. Nesse momento, é o isolamento social, não tem o que fazer. Né? A gente vê assim algumas pessoas não dando muita importância para isso, né? Mas isto é fundamental. Sem o isolamento social, nós vamos, infelizmente, viver ou repetir a experiência da Itália. Eu vi a live que tu fizeste na quinta-feira, né? Com o André. E com o André, isto, e é uma situação muito triste. E que a gente espera que a gente não repita aqui. Eu digo que nós, dentro do ruim, nós tivemos duas coisas que eu considero muito boas. Primeiro, que isso aconteceu com a Itália, que é mais próximo de nós, que a gente enxerga mais. Quando foi lá com a China, o pessoal não deu muita bola, né? O pessoal estava levando isso, não, isso tá lá com os chineses, não é uma coisa, né? Eles ficam lá num lugar bem diferente. A Itália não, a Itália já é mais próxima. A Espanha também. E são os exemplos que estão vindo para nós. Então, eu acho que foi quando as pessoas começaram a se dar conta que não. O isolamento social é primordial. E a outra coisa que eu digo que foi boa é que isso deu no inverno deles nosso verão. Porque no inverno essa situação seria muito mais complicada. Estamos rezando a Deus que até junho, julho, a situação já esteja pelo menos controlada. A gente sabe que não vai ter terminado, mas que pelo menos esteja controlada para a gente poder passar com menos danos por isso. Né? Porque o inverno trazendo gripe, trazendo as outras comorbidades que traz, pneumonia, enfim, iria ser muito mais difícil de nós passarmos. Então, acho que dentro dos males, o menor. E eu tenho pessoas que entraram no meu Insta lá para nossa live e perguntaram assim, como eu faço para convencer a minha mãe, que tem 72 anos e que, às vezes, né, parece que eles não querem acreditar na seriedade deste problema, né, da seriedade que o vírus tem provocado. O que a gente diz, Rogério, para ajudar com que os nossos idosos tenham consciência de que é importante eles ficarem em casa? Sim, é a hora da gente dar um susto, da gente mostrar que está acontecendo. Como é que a gente tem essa conversa, né? Eu acho que demonstrar para eles que, inclusive, que se está ao ponto de a polícia pedir para que as pessoas não saiam de casa. Nunca se viu isso. É verdade. Se pedir que as pessoas não vão na beira da praia. Nunca se viu isso. Então, demonstrar para eles que é uma situação nova, que eles realmente nunca passaram por isso, porque nunca aconteceu nada igual. Então, nós temos que demonstrar para eles o risco que eles estão correndo. Que a população que, se ficar doente, vai ter que ser internada, vai ter que ir para uma UTI, é os acima de 60 anos. Então, a gente tem que demonstrar isso para eles. Eu vi uma brincadeira na internet que eu achei muito interessante, que agora é a hora, entre aspas, da vingança, que eles dizem, mas tá todo mundo na rua, e aí a gente volta e diz para eles, mas tu não é todo mundo. Como eles diziam pra gente, né? Na adolescência. Então, eu acho que é hora de dizer para eles, vocês não são todo mundo. Vocês têm que ficar em casa porque nós amamos vocês e nós queremos vocês vivos quando nós virar para 2021. É isso. Porque senão o risco é nós não chegar nisso. É verdade. Que bom, né, Rogério, que tu estás trazendo esta preocupação e também essa dica, né, que a gente precisa cuidar. Como que ficam nos residenciais a preocupação com a higiene? Assim, é um cuidado mais intensivo agora que se tem em função do coronavírus? Em relação aos residenciais, não. Por quê? Porque a gente já tem esse serviço de higienização. A gente é, como eu digo, um mini hospital. A gente tem várias rotinas que são as de um hospital. A da limpeza é uma delas. O que se faz? Está se reforçando. Por exemplo, os corrimãos na rua que eles usam para se firmar. Se passa 3 vezes por dia álcool gel, com uma solução para diminuir a possibilidade de algum bicho entrar.
Mas dentro da geriatria, a higiene pessoal deles se mantém a mesma, né? Porque nós temos tido, felizmente, a compreensão de todos os nossos familiares, nós temos recebido quase nenhuma visita, só o extremamente necessário, né? E assim mesmo temos, quando foi necessário, os familiares receberam no pátio, nós temos um pátio bem bonito, que dá para ficar ali, então não chegam a entrar dentro do residencial, né? Os nossos colaboradores, quando chegam, orientação primeira de não estar com a roupa que vai trabalhar, né? Então leva seu uniforme, chega direto, usa álcool gel, vai no vestiário, troca a roupa, sobe, bota álcool gel e aí vai conversar, aí vai ter passagem de plantão, aí vai ver os idosos. Com os idosos, se pede que tenha carinho, que tenha atenção, mas que não tenha a coisa do beijo, a coisa do estar agarrando na mão. A gente sabe que idoso adora isso. Né? Eu sempre digo assim, um abraço, o toque no idoso é muito prazeroso para ele. Ele se sente muito bem. Mas nesse momento, o mais importante é mantê-lo vivo. Né? Então, a gente... E o que a gente tem feito bastante é conversar com eles, explicar para eles. E acho que isso tem que se fazer dentro da sua casa também. Né? Explicar e repetir a cada dia o quanto essa situação é difícil, o quanto é complicado, o quanto para a gente dói esse isolamento social. Né? Por exemplo, um neto, né? O nosso ministro ainda disse isso. Não tem como levar um neto para junto de um avô, porque não tem como proibir um avô de abraçar o neto. Ele vai abraçar, ele vai beijar, e não tem como não ser assim. Né? Isso foi assim a vida toda. Né? Um neto é uma dádiva, então assim, ele vai fazer isso. Isso, nesse momento, vai ser ruim. Né? Então, a gente tem que falar e falar e falar. Eu acho que é esse o jeito, não tem outro. É verdade. Conversar todos os dias, né? O meu sogro e a minha sogra, eles estão com 80 anos, né? E tu falaste que a minha sogra é bastante do beijo, do abraço, mas a gente ficou bem impressionado. Quarta-feira a gente esteve com eles e ela não se aproximou, né? Ela mesmo disse: é muito difícil para mim, mas eu não vou tocar porque eu sei dos riscos que nós corremos, todos nós, né? Então, Que bom, bem consciente. bem consciente, até. E bem importante, né? Porque também ela está naquele processo de falha de memória, de vez em quando esquece, mas aquilo estava bem presente, eu achei que foi bem importante. Rogério, eu não sei se existe uma legislação que diga assim, você é idoso a partir de tal idade. Existe isso? Sim, nós temos o Estatuto do Idoso. Né? Ele prevê uma série de direitos para as pessoas acima de 60 anos. Então, o marco legal é 60 anos. Em alguns países do mundo, a Itália foi uma que eu ouvi sobre isso, mas isso por recomendação, não legislação. Por recomendação, os médicos estão entendendo que seria 75 anos. Qual é a conta que eles fazem? É 10 anos abaixo da expectativa de vida. Consideraria idoso. Então, como a expectativa de vida na Itália, que é um país bastante envelhecido, é de 85 anos, eles acham mais adequado considerar idoso a partir de 75. Tem os prós e os contras, né? No momento, o ser 60 anos nos dá uma camada muito maior de proteção, né, do que se fosse com 75. Então, nós conseguimos uma série de situações que protegem o idoso, que já protege a partir dos 60, né, que não protegeria a partir dos 75. Então, tem os prós e os contras. Mas acredito que seja adequado a nossa literatura toda, os médicos consideram os 60 anos adequado, né, para o velho, a partir dos 60 anos. Eu, daqui 2 meses, vou ser velho, ainda não me acho, mas legalmente eu vou ser. Então, estou chegando lá. Não, já vou poder entrar para dentro da geriatria e ficar por lá. A gente está vivendo o período em que a nossa expectativa de vida está até os 100 anos com tranquilidade. Então, eu acredito muito, né, que até dizem, tem uns posts que dizem, né, que o velho de 60 era o antigo de 40, que é mais ou menos essa perspectiva, né, de que a gente, por esse ponto de vista que a gente pode olhar
na nossa idade hoje em dia, né? Pela mentalidade, pelo físico, porque a gente tem se cuidado mais também com a Sim. alimentação, acho que nós temos mais consciência, feito mais exercícios, né? E por isso também vem a minha próxima pergunta, que é, existem muitas pessoas acima de 60 anos morando sozinhos. O que que eles podem fazer para o cuidado pessoal? O que que tu sugere, assim, para quem mora sozinho? Porque acaba sendo uma preocupação para os filhos que não moram com os seus pais, mas que esses querem morar sozinho também, querem ter sua própria vida. Como é que a gente pode ficar atento a esse momento de saber se estão bem, se não estão, né? O que que tu sugere para essa turma que vive só a partir dos 60 anos e também para os filhos com essa preocupação? Eu acho que uma ajuda muito grande que temos hoje é colocar eles na era digital, né? Terem o seu smartphone, que existem alguns específicos para idosos, né? E aí é uma forma que se tem de monitorar. Eu tenho uma profissional que lida bastante com isso, é uma assistente social, Michele Kloss, que fala da questão da hora de trocar a moradia, né? De passar da sua moradia pessoal para uma moradia coletiva. E ela diz que esse momento é quando for o melhor momento para o idoso, né? É o melhor para ele. É quando ele vai se sentir bem, ou num lugar ou no outro, né? A solidão a gente sabe que é muito ruim, né? Ela faz mal. Para o idoso, bastante, porque ela leva muitas vezes à depressão, e a depressão no idoso ela é quase fatal, né? Ou fatal quase sempre. É muito ruim. Então, mas quando não tem jeito, ele quer ficar em casa, ele ainda se sente bem, né? Os cuidados que tem que se ter é aqueles que eles tinham com a gente. Não abre a porta para ninguém, né? Se fazer dentro da família, na medida do possível, um rodízio para que possam estar lá ajudando nas mais diversas tarefas. Por exemplo, supermercado, por exemplo, o horário do remédio, né? Que são as coisas que começam a falhar. E é muito comum o idoso ter mais confiança nas pessoas. Então é muito comum chegar na frente do prédio e pedir: meu filho, faz uma coisa assim ou assada, né, para mim. E aí correm os riscos dos assaltantes, das pessoas com má intenção, né? Agora, eu citei há pouco a questão das pessoas que estão ajudando os idosos, se oferecendo para ir ao supermercado, ir à farmácia. Mas, por outro lado, daqui a pouco vai ter as pessoas de má índole que vão se misturar nisso e nós vamos estar correndo um risco. Então, acho que o único jeito que tem, se a solução não for um residencial geriátrico, né, que tenha ou um cuidador ou que a família consiga se organizar para alguém estar próximo. Porque não tem outro jeito. É verdade. Não tem outro jeito. Nos nossos dias que vivemos hoje, se não tiver esse cuidado, os riscos são muito grandes. E aí também aqueles esquecimentos do fogo aceso, da panela no fogo, né? A estufa. Então, vários probleminhas que, infelizmente, a idade começa a bater e começa a gente a não ter o cuidado que tinha antes. E um residencial geriátrico acaba oferecendo essa atenção 24 horas, né? Acho que isso tem uma grande vantagem também, além de ser um cuidado com muito mais qualidade do que a gente, né, que não tem conhecimento, acho que vocês oferecem essa condição. Me fala um pouco sobre os benefícios que vocês conseguiram através desse grupo que vocês possuem no Sindiospa. Me parece que vocês batalham por alguns benefícios para o idoso, né? E tiveram algumas conquistas. Compartilha com a gente aí o que Com certeza. Esse trabalho é um trabalho já estamos no Sindiospa há mais de 10 anos, né? O nome é Sindicato de Hospitais e Clínicas de Porto Alegre. E aí, com a entrada dos residenciais, se criou o núcleo de residenciais geriátricos. E nós temos feito um trabalho bastante grande junto ao poder público, né, junto à Delegacia do Idoso, junto ao Ministério Público, com o COMUI, né, o Conselho Municipal do Idoso, o Conselho Estadual do Idoso. Em todos se procura uma política para o idoso de atenção.
né? A OAB também participa, vários órgãos, Tribunal de Justiça, procurando ajustar essa questão do idoso, né? E nós, da nossa parte, o que que nós queremos? Nós queremos que o idoso tenha condições de ter um bom atendimento, né? Que ele não esteja num local Legal. que não vai lhe dar alimentação adequada, que não tenha um médico, que não tenha nem sequer um técnico de enfermagem, né? Então, esses locais, as pessoas chamam de depósitos de velhos, e são realmente. E isso prejudica muito a nossa imagem, porque os residenciais que trabalham corretamente não podem ter essa imagem, né? Eu costumo dizer, em qual local que tu vai ter teus sinais vitais verificados 3 vezes ao dia, né? Verifica a pressão, temperatura, 3 vezes ao dia. Tu não vai ao banheiro sem acompanhamento. Tu recebe tua medicação no horário. Recebe 6 refeições diárias, balanceadas e coordenadas por nutricionista, né? Nem na nossa residência nós conseguimos fazer isso. Por mais cuidado que a gente tenha, né, a nossa estrutura não é essa, a nossa estrutura familiar não está voltada para isso. E nós, ao contrário, nós estamos voltados para isso, né? Então, o que nós temos tentado? Tentado junto ao poder público que a gente possa estender esse serviço, né? Nós temos uma realidade muito séria em Porto Alegre, que é o que a gente chama dos hóspedes de grau 3. O que é o grau 3? É o paciente acamado. Muitas vezes com sonda, muitas vezes com respirador, e que em algumas vezes está no hospital, mais porque não teria como estar em casa, do que necessitando do hospital. Claro. E aí está ocupando leitos que seriam necessários para outras pessoas. E não há uma política pública para isso. Então, o Comui, a gente tem trabalhado, tem batido bastante nessa tecla, que uma das soluções seria ter vagas em residenciais, né? Principalmente nos especializados nesses casos, não é o nosso caso, né? Mas existem residenciais muito bons, especializados em grau 3, são quase que uns mini hospitais, né? Que poderiam dar todo esse cuidado sem estar ocupando uma vaga. Mas todo esse cuidado, todas essas coisas que eu falei, né, fisioterapia, terapia ocupacional, isso tem custo. Claro. Nós somos um setor que nós temos mais de um colaborador por hóspede. É muito difícil isso, né? Num restaurante tu tem 300 pessoas para serem atendidas por 20, 30. Né? Nós temos... E a folha fica grande, né? Muito grande. Então, então, os nossos custos são altos. Claro. E não é todas as famílias que têm essa possibilidade, né? Mas também existem as famílias pobres e que precisam ter esse atendimento. Né? Como tem as creches de excelente qualidade e que são bastante caras, nós temos as creches do poder público. Nós temos a creche lá na vila que auxilia a mãe a poder ir trabalhar. Né? Então nós precisamos que tenha isso para o idoso também, para que a família possa ir trabalhar tranquila, para que não esteja uma criança de 12 anos cuidando de um idoso. Tá certo. Né? Então, são políticas que nós batalhamos para que mude essa realidade. Então, nós queremos ter os nossos hóspedes que podem pagar e que merecem o nosso atendimento, mas precisamos ter também para aquele que não pode pagar e que precisa do atendimento. Com certeza. Vocês conseguiram um benefício sobre a vacina, eu acho, isso? Isso. O nosso presidente, o Henry Chazan, tem estado diuturnamente conversando com a secretária Rita Bergman e com o secretário de Porto Alegre também. E uma das coisas que se conseguiu junto, né, é um trabalho conjunto, é um trabalho feito a muitas mãos, né, se conseguiu que, até para evitar que os postos de saúde fiquem abarrotados, a vacinação vai começar aqui no Rio Grande do Sul na segunda-feira, dia 23. Vacinação contra o H1N1 começa na segunda-feira. Qual é a importância dessa vacinação? É evitar que os nossos idosos se gripem, que possam ter o seu agravado o seu quadro, passando por uma pneumonia, né, que muitas vezes acontece após um resfriado.
Então, a vacinação é primordial para nós. Então, vai começar na próxima segunda-feira. E o que tem de diferente esse ano, em função da crise que nós estamos vivendo? As farmácias, a partir de segunda-feira, vão aplicar as vacinas gratuitamente para os idosos acima de 60 anos. Então, todo idoso acima de 60 anos, com a sua carteirinha do SUS, pode se dirigir às farmácias. São 4 ou 5 redes. A Panvel é uma delas, as farmácias associadas, se não me engano. Eu não vou mentir, mas está nas nossas redes sociais, tanto no Instagram quanto no Face, tem a relação ali das farmácias que vão poder receber esses idosos. Uma sugestão, não precisa ir todo mundo segunda-feira. Nós continuamos precisando não estar acumulando pessoas em locais fechados. Então, seja no posto de saúde, seja na farmácia, vá com calma. A vacinação vai acontecer ao longo de todo o mês, ela vai adiante, ela só depois começa para os demais camadas da população, né? Mas nesse primeiro momento é voltada para os idosos, e também isso nós conseguimos, que é uma coisa que num primeiro momento não seria assim. Os profissionais de saúde seriam no segundo momento, né? Isso através do trabalho conjunto do Sindiospa, se conseguiu que os profissionais de saúde também estejam vacinados nesse primeiro momento. Os profissionais não é nas farmácias. Nas farmácias são só os idosos acima de 60 anos com a sua carteira do SUS. Leva a identidade, carteira do SUS, e vai na farmácia e vai poder fazer. Então, eu repito assim e peço que quem está nos escutando diga para os seus idosos que vão com calma, que tem tempo, não precisa correr, mas que não deixem de fazer. Legal. O Eduardo, que está conosco na live, o Eduardo disse que é a São João, H-Farma, Panvel. Que bom, Eduardo. Obrigado por Eduardo. lembrar e trazer essas informações que são muito importantes, que às vezes quando a gente está na live, às vezes dá um branco, a gente esquece um dado importante, né? Que é extremamente normal, como é bom ter pessoas como tu que está aqui nos ajudando, né? Quais são as dicas que tu sugere para os idosos nesse momento, assim, aqueles que precisam realmente sair de casa, assim? Em que momento, como é que vão? O que a gente pode fazer, né, para ajudá-los a orientá-los? Uma situação interessante que foi trabalhada foi que os supermercados abram meia hora ou uma hora mais cedo para atendimento dos idosos. O idoso gosta normalmente de acordar cedo, né? Então, a partir das 7h30, a rede Zafari, o comercial Zafari, o GCPEL, esses eu tenho conhecimento, mas provavelmente as demais redes também, vão abrir meia hora ou uma hora mais cedo, a partir das 7h30, depende da hora que abria antes. Então, para atendimento exclusivo dos idosos. Durante esse período, vão ser só os idosos que vão ser autorizados a entrar. Então, é uma forma de se cuidar, ir nesse horário. Precisar ir no centro, precisar se dirigir a outros locais, que não tenha outra forma, que tenha que sair realmente, procurar carregar seu álcool gel. O álcool gel, ele não substitui água e sabão. É bem importante que se diga isso. Né? Lavar bem as mãos com água e sabão é muito importante, mas o álcool gel ele nos protege até a hora de lavar as mãos. Então, ter seu álcool gel, passar bem passado, tem se visto aí bastante vídeo mostrando como se lava as mãos, né? Então não é só dar uma passadinha, esfregar a palma das mãos, não. Tem que escrever a palma, o dorso, o polegar, que às vezes fica de fora quando se lava. Então ter bastante cuidado, a ponta dos dedos, ter bastante cuidado na lavagem das mãos, porque isso vai nos proteger. A lavagem das mãos, com certeza, vai nos ajudar a manter o coronavírus longe de nós. Né? Não estar em locais que tenha muitas pessoas, manter pelo menos 1 metro de distância, né? Quando chegar em casa, trocar a sua roupa, troque toda a roupa, não precisa tomar banho, mas troque toda a roupa. Né? Tenha cuidado, lave seu óculos.
As mulheres que usam as suas joias, tem uma limpadinha nas suas joias quando chegam, porque em tudo o Covid-19 pode estar. Então, a gente, cuidados pequenos assim, né? E repito mais uma vez, tem que se ter respeito, tem que se ter um pouco de medo, porque o medo às vezes é bom, mas não pânico. Isso. Né? Nós temos que nos proteger, temos que saber que é sério, mas sem pânico. Olha, aqui tem uma pergunta muito boa. A orientação a todos que não precisam sair de casa, não precisam sair para trabalhar e ficar em casa, para que o idoso precisa... para que um idoso precisa sair, deve ser isso, né? Se dá para ficar em casa, realmente, na hora de... Se tiver que alguém sair de casa, que seja um só de cada vez e que não seja um idoso. De cada vez. Isso. Se puder evitar que o idoso saia, é o que nós estávamos conversando antes, né? São os casos dos idosos sozinhos, né? Dos idosos que a família não pode estar próxima, apesar de muita gente não estar trabalhando, tem muita gente que está trabalhando. É verdade. Né? Os profissionais de saúde estão trabalhando. Né? Os profissionais que trabalham nos ônibus estão trabalhando, trabalham no comércio, somente supermercado e farmácia, estão trabalhando. Então, seus idosos também precisam desse cuidado. Né? Mas, infelizmente, esses que estão na linha de frente não tem como fazer isso. Mas as famílias elas conseguem se socorrer e tentar convencer, que nós falamos várias vezes, né? Convencer o idoso a não sair que é o mais difícil. É verdade. Precisa de muita conversa, né? Para convencê-los. Eu quero agradecer também, eu estou com a presença aqui do Ricardo, que é fisioterapeuta, também é proprietário de residencial e está aqui conosco. Obrigada pela tua presença, Ricardo. O Ricardo, que é fisioterapeuta da minha sogra, um excelente profissional, que cuida dela, que ela melhorou depois da presença dele nos cuidados. Que maravilha! Que trouxe também a informação de que é a Panvel, H-Farm e São João, as farmácias, então, que estarão recebendo a partir de segunda-feira os idosos para a vacina da gripe e que será gratuito, é isso? Isso mesmo. Residencial Rio Branco. O Residencial Rio Branco, o Residencial do Ricardo, também residencial de ótima qualidade. Estava junto conosco lá do Sindiospa, é um excelente profissional e um grande amigo. É uma pessoa do bem. Que bom, que bom. Que bom, fico bem feliz. Rogério, quero te agradecer imensamente pela tua presença e também por disponibilizar esta live no teu Insta, já que não deu certo lá no meu. E quero te desejar assim, toda a saúde do mundo para ti e para os teus idosos lá do residencial da avó Marlene. Dizer que é um espaço importante. Quem precisar deste apoio, você está aberto aí a receber as pessoas que precisarem. Se quiserem conhecer também teu ambiente, eu acho que é sempre bom a gente saber que dá para contar com almas generosas como a tua, como a do Ricardo, que oferecem esse serviço que é muito importante para os nossos familiares, pessoas que nós amamos pra caramba, né? Estamos à disposição lá. Kátia, também quero te agradecer pela oportunidade dessa conversa. É importante trazer esses esclarecimentos para a população, né? A gente precisa difundir o pouco que a gente sabe para proteger e para ter a certeza de que nós vamos conseguir passar bem por essa situação toda. Kátia, eu sou agora vou eu rasgar um pouco de seda, né? Sou um admirador. Eu conheci a Kátia nos dando um curso lá no Sindiospa e é uma pessoa inspiradora. É uma pessoa que realmente é uma coach, né? E realmente alguém que faz a diferença, que muda a vida de muitas pessoas. Eu sou uma delas, eu sigo a Kátia na medida do possível por onde ela anda, né? E ela faz um trabalho também excelente de ensino, de trazer novidades, né, Kátia? Então, assim, a 3AP, né? Isso. É a empresa da Kátia, onde a gente tem estudo, tem colaboração e tem convivência. Então, Kátia, muito obrigado e realmente, assim, tu é inspiradora. Não só para mim, mas para todos. Quando me apontaram assim, mas a Kátia é muito legal. Era uma chuva de elogio.
a Kátia trabalhou muito tempo no setor da saúde, né? Verdade. Então, tem inúmeros admiradores no setor e realmente, assim, depois que eu conheci, fiquei sabendo por que tinha e que eram merecidos os elogios. Eu estou aqui suando as mãos de tanto a emoção que eu estou sentindo. Muito obrigada por esse carinho, Rogério. Fico muito feliz. São 14 anos na área da saúde. Eu sou apaixonada pela área da saúde. Eu acho que os profissionais são verdadeiros heróis na área da saúde. Você é um deles, né? Você faz parte desse time de heróis. E muito obrigada a todos vocês que também estão colocando essa mensagem carinhosa. Um abraço muito, muito apertado. Rogério, que bom que você existe. Ricardo, que bom que todas as pessoas que estão na live existem e que estão aí para fazer diferença. É o que nós podemos fazer, né? Eu acho que nesse momento a gente tem que oferecer aquilo que a gente tem. E o que eu tenho é essa energia, essa disposição para fazer parte, ajudar as pessoas a olhar para essa possibilidade e ver que se a gente estiver juntos, se estivermos juntos, nós conseguiremos vencer isso, nos Com ajudando, certeza. né? Eu tenho uma vizinha que é enfermeira, e hoje eu falava com ela, eu dizia para ela, Lu, se eu não me comportar, tu puxa as minhas orelhas, porque às vezes a gente precisa de alguém que diga, vá para casa, não sai agora, você não pode sair, porque é isso, né? Quando a gente gosta, a gente cuida. E obrigado Com por cuidar certeza. desses É, idosos, da sua mãe que está no seu tá residencial, lá. no residencial da família. Isso significa, sim, que você faz o melhor para sua mãe e para quem está lá também. Então, é A gente uma, confia no que faz. com certeza, uma pessoa de muita confiança. Muito obrigada pelo nosso encontro de hoje. Nós vamos fazer o possível para deixar essa live disponível hoje nas 24 horas, mas também depois no YouTube, no Facebook. Vamos ver como é que a gente se compartilha aí, né, Ricardo, né, Rogério, Então para tá, estar juntos, né? Beijo a todos certo. vocês que mandaram E deixar um mensagem. último recado: lavem as mãos e fiquem em casa. Acho que com essas duas coisas nós vamos salvar vidas. É verdade. Obrigada a todos vocês, gente Obrigado. querida, por esse carinho. Tchau, gente. Um beijo grande. Obrigado. Tchau, tchau. Beijo. Tchau.